Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Lucas Robson. Eita. Queridos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, amém? Como é gratificante estar aqui nesse lugar, estar na casa de Deus. E mais uma vez, aprova o Senhor estarmos aqui para conduzir uma palavra da parte do Senhor, daquilo que Ele tem ministrado ao meu coração. E eu creio que assim como Ele tem falado comigo, eu creio que a sua palavra, ela também vai falar com você, amém? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela tem o poder de gerar transformação, gerar alinhamento, impulsionar, trazer alegria, trazer encorajamento. Ela tem o poder também de trazer um confronto conforme o Senhor direcionar a você. Ele trabalha de forma específica para cada um. Porque você vive uma realidade diferente, cada um tem uma história, cada um está vivendo algo nesse período, nesse dia, nessa semana. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. E somente ela pode transformar, porque o verbo se fez carne, o próprio Jesus, o próprio Deus é a palavra, amém? Glória a Deus. Então, como foi cantada aqui através de uma canção, que não é sobre mim, não é sobre o meu esposo, é tudo sobre ele, que ele venha a aparecer e que nós venhamos desaparecer. A única coisa que nós compreendemos é que nós somos instrumentos na mão dele. Eu e você, nós somos instrumentos na mão do Senhor. Então, se você se coloca disponível, ele vai fazer. Se você se coloca disponível, se você tem um coração disponível no tempo oportuno do Senhor, ele vai fazer. Amém? Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Gostaria que no lugar que você se encontra, você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, no nome poderoso de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por esse domingo. Eu quero te louvar, Senhor, por esse dia. Eu quero te louvar, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Nesse lugar, Senhor, onde há algo a ser derramado. Existe uma expressão do amor de Deus que nós só vamos usufruir quando nós convivermos em união. Quando nós estivermos reunidos em um lugar, junto com os nossos irmãos. Por isso, Senhor, é importante nós estarmos aqui neste ambiente. É importante nós estarmos aqui na tua casa. Senhor, nessa hora, Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. E coloco, Senhor, diante de ti aquilo que vai acontecer daqui para frente. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor neste lugar. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor dessa igreja. Senhor, nessa hora eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que possa ser incredulidade. Senhor, eu repreendo, Senhor, todo coração infértil. Senhor, no nome poderoso de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que não provém de ti. Somente a tua voz fala neste lugar. Somente o teu poder
é manifestado nesse lugar. Por isso a minha oração, Senhor, venha com a tua presença manifesta. Tem revelações que nós só conseguimos usufruir, não somente através do louvor, não somente através da palavra, mas é quando a tua presença é manifesta no nosso meio. Por isso, Senhor, eu te peço, conduza todo esse momento. O Senhor já tem conduzido até aqui. E eu quero te dar a honra que é devida, a glória que é devida, somente ao único que é digno de ser adorado. O Senhor tem liberdade nesse lugar. O Senhor tem liberdade. E que essa palavra encontre coração férteis, onde a semente vai ser plantada e no tempo oportuno vai ser gerado frutos e frutos que permaneçam. Glória a Deus. Aleluia. Você está alegre por estar nesse lugar? Pois dê uma salva de palmas aí ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, no contexto dessa palavra que nós acabamos de ler, eu titulei ela como corrida. Domingo passado nós ouvimos aqui uma palavra e o tema foi caminhada. Agora nós vamos avançar de nível, nós vamos correr. Amém? O Lucas ministrou sobre caminhada, sobre a importância de nós estarmos nessa caminhada obediente ao Senhor, entregue ao Senhor. E nós vamos também ouvir aqui nessa noite a importância de nós corrermos em direção ao alvo que o Senhor tem para nós. E através desse texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor nos diz assim, através da vida do apóstolo Paulo, que ele nos compara a nossa trajetória de vida. A palavra do Senhor, ela faz uma comparação, uma analogia, que a nossa vida cristã, ela é uma corrida. Porque ele acabou de dizer aqui, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Só que essa corrida que o Senhor fala na sua palavra, não é uma corrida de velocidade, no sentido de que eu preciso competir com alguém e eu preciso ser o primeiro a chegar lá. Mas uma maratona. Quando eu ministrei aqui sobre a palavra com o tema não pare, eu fiz uma diferença, eu trouxe uma diferença entre corrida e maratona. E de forma natural, eu creio que você talvez já participou. Quem aqui já participou de alguma corrida? Levante sua mão. Que de forma natural, queridos, nós, muitas vezes, eu não vou me incluir porque eu ainda nunca participei, mas você que já participou de uma corrida de forma natural, você compete por um certo percurso e quem chega em primeiro lugar, ganha. Só que no reino de Deus, nós não estamos nessa competição de quem vai chegar em primeiro lugar, mas nós estamos em uma corrida onde existe um percurso e que nós precisamos chegar lá. Uns vão chegar primeiro, outros vão chegar depois, outros vão chegar depois, mas o importante é que você chegue. Não é uma questão de quem vai chegar primeiro, não é quem é mais rápido que chega primeiro. Em um percurso de 100 metros, de 400 metros, de 1.500 metros, não é isso que a palavra de Deus fala quando se trata da corrida cristã que nos é proposta. Mas ele diz que nessa maratona, para você chegar, a perseverança é um fator decisivo. E o que é perseverança? É uma firmeza completa de que você precisa continuar, de que você precisa avançar, porque tem algo proposto para você, onde você precisa trilhar esse percurso. Então todos nós estamos em uma maratona, onde ninguém aqui está competindo com ninguém. Quem vai chegar primeiro? Será ser eu? Será ser meu esposo? Será ser a irmã Nazaré que vai chegar primeiro?
todos nós estamos em uma maratona, onde nós precisamos chegar lá. E a palavra de Deus nos fala que existe algo muito mais além do que aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar. E nesse percurso, Deus chama os improváveis de Deus para essa corrida. E os improváveis de Deus quem são? Somos nós. É eu e você, que muitas vezes olhamos para dentro de nós e achamos muitas vezes que nós não somos capazes de chegar no lugar que o Senhor determinou para que a gente venha chegar, para que nós venhamos chegar. E eu quero dizer para você que existe uma expectativa ao seu respeito. Quando o Senhor coloca você nessa maratona, hoje eu vim até de tênis, porque eu estou nessa maratona. Amém? Eu disse assim, hoje eu não vou nem de salto, hoje eu vou de tênis. Porque quem é corredor sabe que de salto não tem como ir. Para quem é corredor, sabe que de Havaiana fica mais difícil chegar lá. De rasteirinha também fica difícil. Você pode até chegar, mas é mais difícil. Então, o reino de Deus, ele é um reino de continuidade. E quando o Senhor coloca você nessa maratona, Ele gera uma expectativa ao seu respeito. Ele olha para você e fica esperando você alcançar o destino que é proposto para você. Cada um de nós aqui temos um propósito em Deus. Nós sabemos e precisamos saber, se você não sabe, que existe uma nova Jerusalém, que existe uma coroa, que existe um prêmio ao ser alcançado, que nós vamos alcançar em Cristo Jesus. Amém? E o reino de Deus, ele é um reino de continuidade, para que você não fique somente como espectador. Talvez você pense, mas não é o meu tempo de correr. E você está só olhando quem está correndo. Você muitas vezes está só observando quem está trilhando essa maratona rumo ao céu. Existe uma corrida cristã, assim como existe uma corrida de forma natural. Existe uma corrida cristã, e todas as vezes que eu falar sobre essa corrida cristã, eu gostaria que você sempre trouxesse à sua mente uma corrida de forma natural, para que você compreendesse como funciona o reino espiritual. Então nós não podemos ficar somente como espectadores. Essa maratona, ela tem alguns obstáculos. Nesse percurso a ser trilhado, existem lutas, existem obstáculos, existem circunstâncias desfavoráveis, existem conquistas, mas também existem vitórias. E talvez você está aqui hoje e você já contemplou muitas vitórias. Talvez você já contemplou muitas conquistas, mas também você pode estar passando por lutas. Você pode estar passando por obstáculos. Porque eu quero dizer para você que a vida do crente é entre lutas, vitórias, conquistas e obstáculos. Você não pode ter na sua mente o entendimento que caminhar com Cristo é só bênção. Ele derrama bênção sobre nós, sim. Mas existe um processo na minha e na sua trajetória que muitas vezes Ele mesmo vai colocar para ver onde está o seu coração, para alinhar o seu coração, para lhe firmar nessa caminhada. E nós já ouvimos palavras sobre isso, onde nós precisamos firmar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, e tudo que há em nós, na rocha e não na areia. Glória a Deus. E como iniciar a corrida dando um ponto de partida e trilhar para chegar no ponto final? Toda corrida, ela tem um ponto de partida. Imagine que é essa lista aqui, o ponto de partida. E nós estamos nessa corrida. E essa corrida, talvez você entrou há um bom tempo. Há um tempo atrás. Quando você decidiu
caminhar com Jesus, quando você confirmou a sua fé nele. Talvez a sua caminhada com Cristo iniciou há uns dias atrás, há uns meses atrás, há uns anos atrás. Ou talvez você está aqui e ainda não deu esse pontapé inicial para entrar nessa maratona cristã. Talvez você está aqui e ainda não confirmou a fé em Cristo. Talvez você está aqui e ainda não reconheceu Ele como seu único e verdadeiro Salvador. Mas eu quero dizer para você que quando você tomar essa decisão, e essa decisão ela pode ser tomada hoje, você vai entrar no ponto de partida, onde você vai entrar nessa maratona, fazendo uma corrida. E você tem um alvo, e esse alvo é o céu, amém? E nesse percurso, queridos, o que é que você precisa vencer? Como eu falei para você, existem muitos obstáculos, existem muitos desafios. E quando ele disse aqui, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Por um certo tempo da minha vida, quando eu ainda era adolescente, jovem, eu participei de alguns campeonatos de vôlei. E eu ganhei algumas medalhas. Eu ganhei medalhas de ouro, ganhei medalhas de bronze, ganhei medalhas de prata. Hoje eu não me considero uma jogadora de vôlei profissional, mas ainda jogo. Tenho o time da igreja. Se você deseja participar, me procure que eu posso estar inserindo você no grupo. Todas as sextas-feiras nós jogamos como um esporte, como algo que a gente precisa estar ali em comunhão, como uma forma também de se exercitar. Mas eu lembro que quando eu competia, a minha maior alegria era receber uma medalha de ouro. Queridos, eu guardei por muito tempo essas medalhas. E hoje o Senhor faz dias que tem trago essa ministração ao meu coração e eu procurando minhas medalhas. E eu procurei hoje minhas medalhas, procurei, eu disse, será se eu joguei fora? Porque nos processos de mudança, às vezes, eu posso ter me descartado delas. Eu guardei por tanto tempo, mas eu ainda acho que eu guardei ela em algum lugar lá dentro de casa. Mas por não encontrar as minhas medalhas, eu fui atrás de quem também compete, que é aqui da igreja. E eu pedi para a Gabi. Ela participa de campeonato de karatê, é karateca. E eu disse, Gabi, traz para mim uma medalha. E aí ela trouxe junto com o esposo essa medalha para mim. Ela trouxe de ouro, ela trouxe de prata, ela trouxe de bronze. Mas eu disse, eu quero a de ouro. Porque quando você olha para um prêmio, que o Senhor está dizendo para você que você precisa correr, porque tem um prêmio para você receber, você não quer a de prata, você não quer a de bronze, você quer a de ouro. E Ele diz que tem um prêmio para cada um de nós, mas nós precisamos correr para alcançar esse prêmio. E quando eu jogava vôlei, eu me alegrava muito em receber as minhas medalhas de ouro. Eu já participei de campeonato fora, já participei de campeonato dentro da cidade. E como era gratificante. Como é gratificante você competir de alguma forma em algo, seja no esporte. Porque a analogia que ele traz aqui é uma corrida, mas você pode levar para todas as áreas da sua vida. Tem um prêmio. E ele disse que eu preciso correr de tal maneira que eu preciso alcançar. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Ele o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Eu quero dizer para você que esse prêmio é maravilhoso ganhar. Gabi, tu ficou feliz em receber? E eu me lembro que quando ela participou desse campeonato em Parapebas, ela trouxe e disse assim, eu quero oferecer essa aqui, em homenagem à Nova Aliança Sião. E eu lembrei agora, que ela ofereceu essa em honra, né, para a nossa igreja.
Porque todas as vezes quando ela participa dos campeonatos, ela pede oração. Ora por mim, pastora, estarei indo participar de um campeonato. E eu sei que é muito gratificante estar nesse percurso, fazer parte daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas eu quero dizer para você que esse prêmio aqui, ele se acaba, ele se desgasta, ele vai ficar aqui nessa terra. É corruptível. Mas ele diz que nós precisamos trilhar essa maratona, esse percurso, porque existe um prêmio, uma coroa incorruptível. Glória a Deus. Você não está vendo ela agora, mas eu posso imaginar que se essa aqui é gratificante de se ganhar, imagine a incorruptível que ninguém vai tirar de você. Existe um prêmio, e esse prêmio que o Senhor tem para entregar para nós, além desse prêmio de forma natural, é muito mais, é muito maior. Por isso eu e você, nós estamos nessa maratona, nós estamos nessa corrida, e nós precisamos vencer algumas coisas que vêm no nosso processo de caminhada para nos fazer muitas vezes retroceder, para fazer muitas vezes nós cairmos, para fazer muitas vezes nós não avançarmos. O ponto de partida está aqui, para cada um de nós. Demos início à corrida, e nós estamos correndo nessa maratona. Mas nós temos algumas coisas a vencer, e eu quero dizer para você que uma das coisas que nós precisamos vencer nesse percurso é a nós mesmos. É nós mesmos todos os dias. É muitas vezes a palavra do Senhor está dizendo para você, você é capaz, você vai conseguir, você já é um vencedor. E muitas vezes você olha para dentro de você e você diz, eu não sou capaz, eu não consigo. Que crise é essa que eu estou vivendo comigo mesmo? E o Senhor já dizendo, eu morri na cruz para te libertar, para te salvar, para te dar uma nova vida. Existe algo muito além do que aquilo que você está imaginando. Mas você muitas vezes está olhando para dentro de você, está dando muito mais legalidade para uma ansiedade muitas vezes, para uma depressão que bate na porta da sua casa, que muitas vezes para lutas internas dentro de você, e o Senhor está dizendo, sai desse lugar. Continua correndo nessa maratona, continua percorrendo, existe algo mais ali, existe um propósito ali na frente, mas você precisa trilhar. Tem pessoas que nunca chegaram nem no ponto de partida. Tem outros que estão aqui. E você está dizendo, vai, e ele não sai daqui. Ele fica aqui, nessa corrida. E o Senhor está dizendo, continua avançando. Continua avançando. Eu quero dizer para você que muitas vezes é o próprio Deus que fala através da sua palavra, porque a sua palavra é maior do que todas as coisas. Mas muitas vezes o Senhor está olhando, está usando o líder de célula, dizendo, vai, continua. E você, eu não consigo sair desse lugar. Eu estou em crise comigo mesmo, eu acho que não é para mim, eu acho que isso aqui não vai funcionar. E todas as promessas da parte de Deus, Ele já derramou sobre você. Ele já derramou, não porque eu mereço. É graça imerecida, é favor imerecido. Mas Ele decidiu morrer na cruz para me salvar, para me libertar e para dar um destino. E esse destino é o céu. Nós precisamos vencer, queridos, o pecado. O pecado bate na nossa porta todos os dias. Todos os dias o pecado bate na nossa porta. Nós precisamos vencer as coisas desse mundo, porque o mundo está aí. Nós convivemos dentro do mundo. E sabe o que tem acontecido? Nós estamos nessa maratona rumo ao céu, mas o mundo está dentro de você. Você nunca saiu desse mundo, no sentido de que não de pertencer, mas no sentido de ter esse mundo, as coisas desse mundo dentro de você. E a Bíblia diz que de uma fonte não tem como jorrar duas águas. Ou ela é limpa, ou ela é suja.
Nesse percurso não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. O inimigo, ele está aí, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. E muitas vezes nós estamos dando tanta legalidade para que ele venha e faça morada em nós. Muitas vezes nós não estamos conseguindo vencer a carne. Nós estamos dando tanta legalidade para a carne. Carne. Como é que se vence a carne? Nós aprendemos isso no CCC. Nós vencemos a carne através de uma vida de jejum. Ai, mas a minha carne está pedindo isso. Mas a minha carne está pedindo isso. A partir do momento que você entra nessa maratona, eu estou aqui jejuando. Eu estou jejuando, eu estou jejuando. Eu estou jejuando um dia. Eu estou jejuando 2 dias. Eu estou jejuando um mês. Eu estou jejuando vários dias. Você precisa vencer a carne. Porque é uma luta entre espírito e carne. O apóstolo Paulo, ele fala isso em Coríntios também. É uma luta entre espírito e carne. Como vencer a carne? Jejuando. O básico está aqui. Mas muitas vezes nós não queremos fazer o básico. Nós não queremos fazer o básico do tripé de um cristão. E todo cristão, ao se denominar cristão, seguidor de Cristo, ele lê a palavra, ele ora e ele jejuma. Fácil não é, mas se torna possível quando você mergulha nesse Deus, quando você mergulha nessa graça, quando você mergulha nesse favor imerecido, quando você entende que não é sobre você, é tudo sobre Ele. Ele vai mudar a realidade da sua vida. E você vai sair desse lugar. Lá em Hebreus capítulo 12. Você pode acompanhar aqui pelo telão, glória a Deus. Fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Através desse versículo, a palavra do Senhor nos entrega mais algumas chaves. E ele inicia dizendo assim: portanto, nós também. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, ele vai falar dos heróis da fé, que um dia entraram nessa maratona e permaneceram firmes. E por isso eles são conhecidos como heróis da fé. Porque eles nos ensinam que se eles venceram, nós também podemos vencer. Começa lá de Adão e vem para Jesus. E de Jesus chegou até nós. Paulo é fruto de Jesus. É pós a morte de Jesus, é discípulo de Jesus. E nós somos os gentios que fomos alcançados através dos discípulos que Jesus deixou após a sua morte. E quando ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E testemunhas, queridos, são esses heróis da fé. Porque se eles conseguiram, eles são testemunhas de que eles conseguiram. Nós também podemos conseguir. Nós também podemos conseguir. Nós estamos nessa maratona e nós iremos conseguir. Nós iremos conseguir. Você crê? Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós precisamos deixar para trás. Olha
o segredo que Ele nos conta, que através da sua palavra Ele revela para nós. Ele diz que nós precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele não está longe, ele está perto, nos rodeando. A palavra de Deus diz que Ele está nos rodeando. E nós precisamos fazer com que esse pecado, fazer com que esse embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha, nós precisamos deixar para trás. Entramos no ponto de partida, começamos a corrida, pecado fica para trás, pecado fica para trás, tudo aquilo que está me aprisionando, tudo aquilo que está me embaraçando, eu vou trilhar e eles vão ficar para trás. Todo pecado, mentira, soberba, seja qual for o pecado tem nome, fica para trás, fica para trás. E eu vou continuar avançando, porque existe um céu me esperando, existe um alvo, existe um propósito. E todos nós estamos nessa maratona. A questão não é começar, é terminar. Porque muitos começam bem. Eu conheço várias pessoas. Eu conheço pessoas que começaram junto comigo a carreira que nos foi proposta, porque várias pessoas começaram junto comigo. E eu olho para trás, para a glória de Deus, não é sobre mim, mas como testemunho eu olho para trás e vejo que muitos ficaram. Muitos ficaram. E a Bíblia diz que aquele que está em pé, vigia para que não caia. E todos os dias eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar para não cair, mas ao olhar para trás, eu vejo que muitos se embaraçaram com o pecado, não deixou o embaraço, e o pecado que tão de perto estava o rodeando, estava em volta, querendo tragar. Então a questão não é começar, é terminar com as lâmpadas acesas. Começar queimando e terminar queimando. Eu começo queimando e eu vou terminar queimando. Pare de muitas vezes parar ou paralisar no meio da caminhada. Muitas vezes nós vamos procurar, cadê fulano? Tá frio? Cadê fulano? Cadê aquele fogo? Cadê aquela forma de queimar na presença do Senhor? Cadê aquela intensidade? Nós não vemos mais muitas vezes. Cadê aquela intensidade do primeiro amor? Cadê aquela intensidade de quando tudo começou? Cadê aquele fogo? Cadê aquela chama? Cadê? Cadê o primeiro amor? Cadê a intensidade? Você está nessa maratona. Você está nessa maratona. Mas muitas vezes, quando nós olhamos, está baixando o fogo, está se esfriando, e muitos não terminam bem no processo, porque eu não posso definir o final. O final só a Deus pertence. Eu não tenho como definir como vai ser o seu final. Eu tenho como te ajudar entregando a receita do percurso. Mas quem vai definir o final é você. De como você vai terminar. Se vai ser bem, se vai ser queimando ou se vai ser fora da presença. E esses dias, eu fazendo o meu devocional do programa de leitura bíblica anual que toda a igreja, para a glória de Deus, está fazendo. Amém? 1 Samuel capítulo 15. Saul começou bem. Um dia Samuel chegou para Saul para o levantar como rei. E a Bíblia diz que ele disse assim: como? Eu? O menor da tribo de Benjamim? O mais improvável. Não tem probabilidade nenhuma de você me levantar como rei, mas o Senhor te escolheu, Saul. Levantou Saul como rei.
Ele entrou na maratona, num percurso de ser rei, de fazer aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, de obedecer ao Senhor, de caminhar, de correr nessa maratona. Mas no meio do percurso, a Bíblia diz que o Senhor rejeitou Saul, porque um dia ele desobedeceu às orientações do Senhor. Ele desobedeceu às orientações daquilo que o Senhor tinha orientado para ele. Começou bem, porém não terminou bem. E a minha oração foi: Senhor, me ajuda. Me ajuda a continuar trilhando essa maratona. Eu quero finalizar bem. Eu quero continuar bem. Não estou dizendo que não tem circunstância. Não estou dizendo que todos os dias é 100%. Não estou dizendo que é 1000 maravilhas. Porque o percurso não é. Mas, Senhor, eu não quero ser rejeitada por Ti. Saul continuou reinando, mas dentro dele não habitava mais a presença do Senhor. E muitas vezes nós estamos nesse percurso e você já se perguntou, ou você já perguntou para o Senhor: Senhor, como é que eu estou nesse percurso? O que o Senhor fala ao meu respeito? Como o Senhor tem me visto nessa trajetória? Como o Senhor tem me visto nesse percurso? Nessa maratona que eu e você estamos trilhando, que é a corrida cristã, nós precisamos correr com responsabilidade. Quem é você nessa corrida? Um espectador? Você está assistindo os outros? Você é um consumidor do mercado da fé? Aquele que eu caminho com Jesus, eu estou sendo espectador, mas eu estou esperando só as bênçãos. O que Ele tem para me oferecer? O que é que Ele tem para me entregar? E você está aqui só visualizando. O que respingar sobre mim eu estou recebendo. Você está só olhando enquanto os outros estão indo. Ou você é um corredor nessa maratona. Se a vida cristã é uma corrida maratona, então nós somos chamados para ser corredores. Quem aqui está nessa corrida junto comigo? Levante sua mão, dê um glória a Deus, dê um amém, dê uma salva de palmas ao Senhor. Se você nasceu de novo, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você que você já é um corredor. E você foi posicionado na corrida da vida, onde tem uma linha de largada e tem a linha de chegada. Como corredor, nós somos embaixador de Cristo, discípulos de Jesus, representantes do Senhor nessa terra. Como discípulo de Jesus nesse percurso, você está representando o Senhor nessa terra. Você de fato está sendo um embaixador do Senhor nessa terra. Você está de fato sendo um discípulo, um seguidor de Cristo, que representa Ele por onde você vai. Todos nós vamos trilhar o caminho da vida. Todos estão envolvidos nessa corrida. Você está se posicionando como esse corredor? Ou você ainda está só olhando? Ou você ainda nem iniciou? Você está no meio do percurso? Você está prosseguindo? Como é que está você nessa corrida? Como está você nessa maratona? Você ainda não começou a corrida cristã? Você já iniciou, mas você ainda continua no iniciozinho. Você ainda não saiu. Você está no meio. Você está continuando caminhando. Algo na sua vida aconteceu que te paralisou, que te fez retroceder, que não te fez avançar, ou você parou totalmente nessa corrida. Como nós lemos em Hebreus 12, ele também nos dá as ferramentas para que nós venhamos prosseguir nessa corrida, olhando para Jesus,
Essa corrida só é possível, essa maratona só é possível olhando para Ele. E Ele diz: o autor e consumador da minha fé. Porque eu fico imaginando você correndo, e aqui circunstância, aqui obstáculo, aqui dizendo para você parar, aqui dizendo para você desistir, aqui dizendo que você não é capaz, aqui dizendo que você é improvável, é pequeno, que você não nasceu para isso. Mas Ele diz: olhe para Jesus. Olhe para Jesus, continue correndo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é qualquer pessoa, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Ele diz assim: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele passou por todo esse percurso, e hoje a Bíblia diz que ele está assentado à destra do trono de Deus. Existe algo lhe esperando, algo que os teus olhos não conseguem mensurar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, você ainda não conseguiu contemplar, mas se você chegar lá, você vai ser recompensado com uma coroa incorruptível. Se essa aqui é maravilhosa, imagine aquela que ninguém pode destruir. Imagine aquela que ninguém pode destruir. A única pessoa que pode impedir de você chegar no destino proposto por Deus é você mesmo. Porque quando eu entendo a minha caminhada com Cristo, quando eu renovo a minha mente, quando eu sei aonde eu quero chegar, pronto. Obstáculos vão vir e tudo está na receita da palavra. Obstáculos vão vir, está aqui dizendo que vai vir. O que é para a gente fazer com o obstáculo? Obstáculo, bora, sai, limpa o caminho, deixa eu passar. Mas muitas vezes nós estamos dando o olhar muito mais, nós estamos enfatizando muito mais o olhar das circunstâncias, o olhar do problema, o olhar daquilo que muitas vezes vai fazer você paralisar, do que colocando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se Ele suportou a cruz, Ele veio para dizer que você também é capaz de suportar. A Bíblia diz que cada um tem a sua cruz. A sua cruz é do tamanho que você pode suportar. A minha cruz é do tamanho que eu posso suportar. E cada um de nós temos a nossa cruz. Versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ele suportou, ele muitas vezes, ele nesse trajeto, as pessoas olharam ele mal, tentaram puxar o tapete de Jesus, não quiseram aceitar aquilo que ele estava trazendo a respeito do reino dos céus, mas ele dizia: o que eu sei para o que eu vim, eu sei para o que eu vim fazer aqui. Ele tinha algo alinhado e uma convicção dentro dele. Aonde está a tua convicção? Porque eu quero dizer para você que sem paixão, sem convicção e sem constância, nós não iremos trilhar essa corrida. Nós não iremos trilhar essa corrida. O Lucas Robson, foi tu? O Senhor nos chama para essa corrida. Então pare de ficar assistindo os outros trilharem. Ele não nos chama para assistir, Ele nos chama para correr. E o corredor, ele se mantém de forma disciplinada. A palavra do Senhor também nos diz que tem uma disciplina para que eu e você possamos chegar no destino que o Senhor tem para nós. Vai correr de forma natural, vai correr de qualquer jeito, você não vai conseguir.
Se você entra hoje em uma corrida, em uma maratona, para você conseguir chegar na linha de chegada, sem uma preparação física, sem uma disciplina, sem uma alimentação saudável, sem um treino, sem um sacrifício, sem um foco, sem uma determinação, eu quero dizer para você que você não vai conseguir chegar. Você não vai conseguir chegar. E no reino de Deus, de forma espiritual, funciona da mesma forma. Nós estamos nessa maratona, mas nós precisamos correr e se manter de forma disciplinada. Como está o seu plano de leitura bíblica? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de jejum? Muitas vezes nós chegamos e perguntamos para um e outro: como é que está a tua vida de leitura bíblica? O que é isso? Leitura bíblica, a leitura. Que é mesmo, me ensina aí. E olha, queridos, ouvir isso de alguém que está chegando na caminhada cristã é uma coisa. Agora, ouvir isso de alguém que está há anos dentro da igreja, há anos nesse percurso, há anos nessa corrida, no primeiro obstáculo não vai suportar. No primeiro desafio não vai suportar, porque não está disciplinado, não tem o tanque cheio, não está abastecido. Na maioria das vezes, sabe como é que se encontra? Com o tanque já aceso. Quem pilota moto, dirige carro, sabe muito bem como é que funciona quando está acabando. Fica na reserva. Isso ali é já dizendo: corre para o posto, porque se você não for, você vai parar. Você vai ficar no meio do percurso. E a maioria das pessoas estão assim, não acreditam mais nem que Jesus vai voltar. E Jesus está voltando, mas a igreja precisa estar ansiando por esse noivo, nessa corrida e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou correndo olhando para ti, porque eu sei que você vai voltar, eu sei que o Senhor vai voltar. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Só tem como você ter essa paixão por Jesus se você estiver enraizado nele. Uma canção não define o meu queimar por Jesus. Ela ajuda. Ela ajuda, mas ela não define. Eu quero dizer para você que ter a convicção da presença de Jesus não é por um arrepio. Ai, eu senti a presença de Jesus, olha, estou toda arrepiada. Não, a simbolização de que Ele está com você é a convicção. Você precisa ter a convicção que Ele habita dentro de você a partir do momento que você reconheceu Ele como o único e verdadeiro Salvador. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, porque nem todos os dias esse arrepio vai vir, mas Ele está dentro de você. Ele habita dentro de você. No vale, na montanha, no obstáculo, na luta, Ele está com você. E você precisa entender que Ele está com você. O corredor se mantém de forma disciplinada. Como está a sua disciplina com o Senhor? O que você está assistindo na TV? O que você tem assistido no celular? O pastor não consegue ver, o líder não está dentro da sua casa todos os dias. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo está. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte, contemplando tudo o que você está fazendo. Então, o que você está assistindo na sua TV, nessa disciplina que é a corrida rumo ao céu, o que você está assistindo no celular, que livro você está lendo para edificar a sua fé, do que sua mente e ouvido tem se alimentado nesses dias. Eu quero dizer para você que desde a pandemia,
algo que nos ajudou e tem ajudado a compreender ainda mais a palavra do Senhor. Nós começamos a assistir no período de pandemia. Foi as séries bíblicas da Record. E quem caminha próximo a mim, que eu tenho a oportunidade junto com o Carlos de falar sobre isso, nós sempre indicamos. Assiste as séries da Record, séries bíblicas. Eu assisto a Bereana, a Bíblia do lado. Deixa eu ver, está aqui mesmo escrito. Sabe por quê? Porque aquilo que nós assistimos, que foi a palavra de Deus sendo vista. Porque uma coisa é você ler, você tem uma compreensão, mas quando você assiste, vem uma revelação nova, uma revelação rema sobre você. E na pandemia todo mundo ficou dentro de casa, todo mundo não podia trabalhar, algumas pessoas não podiam sair de casa, ficamos um período sem ir para a igreja, estar em comunhão como nós estamos aqui hoje. Meu esposo descobriu que tinha essas séries e nós começamos a assistir. Queridos, no momento e na hora que nós temos disponibilidade, nós assistimos através de um aplicativo, e eu quero deixar essa indicação para você, Play Plus. Você pode anotar aí. Você paga um valor X por mês e você tem direito a assistir todas as séries. E aquilo, querido, em um período tão difícil que nós estamos vivendo como família, como sociedade, como mundo, a palavra de Deus entrando dentro de nós e dizendo: paixão, convicção, constância, tenha fé. Os heróis da fé permaneceram firmes. Você também vai permanecer. Você precisa se alimentar daquilo que vai te fortalecer. E a palavra de Deus nos fortaleceu e nos fortalece até hoje. Tem dias que eu chego em casa, aí minha sogra diz assim: e nós vamos assistir hoje não. Ela gosta também, porque ela vai aprender mais e mais sobre a Bíblia. Recentemente está passando a série Reis. Nós estamos assistindo a história de Davi, a história de Saul, a história de Davi. E como tem sido maravilhoso contemplar a grandeza de Deus. O que você tem assistido, não estou dizendo que é errado assistir série, mas muitas vezes nós trocamos as séries, nós trocamos a palavra de Deus pelas séries. Nós trocamos a vida de jejum, a vida de oração pelas séries. Tudo de forma equilibrada. Quantos livros você está lendo? Quantos livros? Se você colocar uma meta por mês, dizer: eu vou ler um livro. Você vai conseguir, se você começou do início do ano, 12 livros no ano. Eu creio que eu vou atingir a minha meta. Você precisa, queridos, edificar a sua fé. Você precisa se encher. Deus tem palavra revelada. Deus tem palavra rema. Todo conhecimento está nele para todas as pessoas e em todo o tempo. Você precisa querer. Você precisa se abastecer, porque eu quero dizer para você que você está nessa corrida, mas se você não se alimentar daquilo que vai te fortalecer, você não vai conseguir chegar no lugar determinado. Toda regra de fé e prática está na palavra de Deus. Não tem como caminhar no meio termo. Você precisa alterar o seu estilo de vida. E eu quero dizer para você que nós temos várias formas de lhe incluir para ajudar a fortalecer a sua fé. Como Igreja Nova Aliança, nós temos células, encontros com Deus, vai ter esse final de semana de homens. Nós temos escolas, nós temos oração de homens, oração de mulheres, nós temos culto quarta de milagre. Eu não estou dizendo que você precisa viver dentro da igreja, mas eu estou dizendo para você que tudo isso nos ajuda a permanecer mais firme. Porque quando eu estou aqui dentro da igreja, o irmão está me segurando, está dizendo: ei, estou orando por ti. Uma palavra que você recebe aqui, você é fortalecido. Você é animado, você cresce na revelação da palavra através dos cursos, e você vai crescendo, e você vai se alimentando, e você vai continuando, percorrendo esse percurso rumo ao céu.
Você vai continuando, trilhando o percurso que Deus tem para você. Glória a Deus. A Bíblia diz que sem santidade nós não poderemos ver o Senhor. Todo Hebreus capítulo 12 vai trazer várias revelações. E uma dessas é isso: sem santidade não tem como vermos ao Senhor, não tem como nós contemplarmos a Ele. Nós precisamos estar enraizados naquilo que vai nos fortalecer. A vida cristã é uma corrida e nós somos esses corredores. E não vamos correr de qualquer jeito, não sem direção, mas com foco e sendo intencional. Aonde você quer chegar? É rumo ao céu? Seja intencional. Seja intencional. O que você quer ser em Deus? Aonde você quer chegar em Deus? Seja intencional. Tem pessoas que amam, admiram. Eu quero ser um pregador da palavra. Quantos livros você está lendo? Para você se encher de conhecimento, para que você possa falar do amor de Deus. Você tem lido a Bíblia, você tem buscado a face do Senhor, você tem buscado encher as tuas vasilhas, você tem buscado encher as tuas lamparinas. Nós não vamos correr de qualquer jeito, nós não vamos correr sem direção, mas nós vamos trilhar nesse alvo. Tenha um alvo para que você venha a alcançar. O Senhor já determinou através da sua palavra. O alvo é o céu. O alvo é o céu. Então Deus nos chama para a corrida da vida, mas não é de qualquer jeito. Há uma responsabilidade que cabe a mim e a você, que enquanto você não fazer ela, você vai continuar ou parado ou no meio do percurso e você não vai dar continuidade. Se dedique. Sejam excelentes atletas. Seja excelente, não queira menos do que o ouro. Não queira menos do que isso. Não queira menos do que isso. Se você está trilhando, seja em qualquer área da sua vida. Eu mencionei mais a corrida cristã, mas existe várias trajetórias que nós vamos percorrer e nós queremos recompensas de formas naturais. Eu acredito que esse versículo que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não é somente para a eternidade, mas nós vamos viver coisas extraordinárias aqui nessa terra. Também nós vamos viver coisas extraordinárias aqui nessa terra. Você vai ser a melhor profissional, o melhor profissional. Você vai ser um excelente pai. Você vai ser uma excelente mãe. Você vai ter conquistas aqui ainda nessa terra. Mas você precisa trilhar. Você precisa trilhar. Você precisa chegar nesse alvo com responsabilidade, sendo excelente em tudo aquilo que você vai fazer. Se dedique. Os heróis da fé, eles foram passando o bastão de geração em geração. Começou em Adão. E eu quero dizer para você que o bastão do Senhor está entregando para você hoje. E Ele está dizendo que quer que você seja um herói da fé. Onde você vai passar esse bastão para o seu filho, para o filho dos seus filhos, para os seus discípulos. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de continuidade. Até Jesus voltar, é um reino de continuidade. De continuidade. Nós nunca imaginávamos que nós estaríamos aqui hoje. Mas um dia alguém teve disciplina nessa corrida e chegou em mim. Alguém um dia permaneceu firme, um dia alguém prevaleceu, permaneceu, perseverou e chegou em mim, chegou em você. Você pode até cair nesse percurso, mas o que eu quero te dizer hoje é que se você cair, levanta e anda. Essa é a palavra de Deus para você. Caiu, levanta e anda. Mas não faça da queda algo habitual. Caí aqui, cheguei aqui, já estou caindo de novo. Já estou de novo. Faça como um acidente. Se for cair, que seja um acidente. Você não está nem esperando cair.
Mas o Senhor diz que Ele é o advogado dos advogados. Está diante de Deus intercedendo por nós. Então, se cair, levanta. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Não é para você assistir nessa maratona. Se coloque de pé. Não é para você assistir. O Senhor está dizendo para você nessa noite. Não é para você ficar assistindo, mas é para você correr. Nós somos responsáveis em dar continuidade. Se posicione, igreja. Seja uma corredora. Seja um corredor. E enquanto eu estava preparando essa ministração, a minha oração era: Senhor, me dê uma igreja focada, disciplinada, que persevera, que corre, que se posiciona, que não se contenta com uma coroa que é corruptível, mas que queira uma coroa incorruptível, que corre atrás do alvo, que corre atrás da meta. E isso muitas vezes, queridos, me preocupa, porque a nossa sociedade, cada dia que passa, ela está mais frágil. Cada dia que passa, parece que tem perdido o entendimento de que Jesus vai voltar. Tem se enfraquecido, porque não tem feito o básico. E isso muitas vezes me preocupa como agente do reino de Deus nessa terra. Me preocupa em ver uma igreja frágil, em uma igreja que muitas vezes não aguenta passar pelos percalços da vida. Senhor, levanta corredores que vão permanecer, levanta corredores que vão prevalecer, levanta corredores que vão perseverar. E 2023, eu compreendo que nós vamos viver essa corrida de forma mais intensa. Eu creio que não é mais tempo de colocar os saltos de forma profética, mas é para colocar o tênis, para correr mais rápido, para avançar. Nada vai te impedir mais. Nada vai te impedir mais de caminhar. O Senhor está dizendo: não pare, não desista. Continua trilhando esse percurso. Continua trilhando esse percurso. Diga para o Senhor no lugar que você está. Se tem algo te paralisando nessa caminhada. Se tem algo. Se tem algo te impedindo de trilhar essa corrida rumo ao céu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. Seu olhar